E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num tipo de vírus que, olha, quebra uma das regras mais importantes da biologia. Vamos conhecer os retrovírus, um assunto que é fascinante e super importante para entender como a vida funciona e como ela pode ser, digamos, hackeada. Bom, vamos começar com a pergunta principal, né? Por que esse nome? O que faz um retrovírus ser retro? A resposta, como a gente vai ver, está no próprio nome e revela um processo biológico que vai totalmente contra o que a gente espera. Mas ó, antes de falar da exceção, a gente precisa ter a regra bem clara na cabeça. Então, vamos só relembrar rapidinho o que é um vírus comum para a diferença ficar gritante. Então, aqui está o básico de qualquer vírus. Eles não têm células, ok? O ponto-chave é que são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, sozinhos, eles não fazem nada. Eles precisam invadir uma célula hospedeira para conseguir se replicar. E dentro da célula, a vida segue um fluxo de informação bem definido, o chamado dogma central. A informação que está no DNA é copiada para uma molécula de RNA, que depois é usada para construir proteínas. É um caminho de mão única, sabe? E a maioria dos vírus usa essa mesma lógica para sequestrar a célula. E é agora que vem a grande virada na história. Os retrovírus são a grande exceção a essa regra. Eles literalmente fazem o caminho inverso. Essa é a definição fundamental. Um retrovírus carrega seu material genético na forma de RNA. E o prefixo retro, que significa para trás, se refere exatamente a essa capacidade única que ele tem de inverter aquele fluxo de informação que a gente acabou de ver. E como eles conseguem fazer isso? Bom, eles têm uma ferramenta exclusiva, uma verdadeira arma secreta que dá uma vantagem incrível para eles: a transcrição reversa. Olha só que legal essa comparação. Deixa tudo bem claro. À esquerda, o fluxo normal. À direita, o processo do retrovírus. Tá vendo aquele primeiro passo, RNA se transformando em DNA? É exatamente o oposto do padrão. Esse é o ponto-chave, a diferença crucial que define um retrovírus. A ferramenta que torna isso possível é a enzima transcriptase reversa. O nome já diz tudo, ela faz a transcrição, mas ao contrário, de ré. Ela lê o RNA do vírus e constrói uma fita de DNA. Entender a função dessa enzima é o segredo para sacar todo o mecanismo dos retrovírus. Vamos ver como isso acontece na prática. O vírus entra na célula e logo no passo 2 a transcrição reversa acontece. Depois, no passo 3, vem a parte mais impressionante. O DNA viral que acabou de ser criado é integrado diretamente ao genoma da célula hospedeira. A partir daí, a célula passa a trabalhar para o vírus, replicando o material viral como se fosse dela. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para um exemplo prático e muito conhecido para ver o impacto real desse processo: o HIV. O HIV é o retrovírus mais famoso. Ele ataca especificamente as células de defesa do nosso corpo, os linfócitos T, CD4. Ao se integrar o DNA dessas células, ele as usa para se replicar e, no processo, acaba destruindo elas, o que enfraquece o sistema imunológico. E, claro, entender como o HIV é transmitido é fundamental para a prevenção. As principais vias são o contato sexual sem proteção, o contato com sangue contaminado, o compartilhamento de seringas e também a chamada transmissão vertical, que é da mãe para o bebê. O tratamento moderno, felizmente, é muito eficaz. Ele usa medicamentos chamados antirretrovirais, que agem especificamente para interromper o ciclo de multiplicação do vírus, impedindo que ele danifique o sistema imune. E para finalizar, um fato que muda a nossa percepção sobre os vírus: eles não são apenas invasores que vêm e vão. Eles deixaram uma marca permanente na nossa própria evolução. É isso mesmo. Cerca de 8% de todo o genoma humano é composto por sequências de DNA que vieram de retrovírus antigos, que infectaram nossos ancestrais há milhões de anos e se integraram permanentemente ao nosso código genético. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Nós somos, em parte, um mosaico de infecções virais ancestrais. O que mais será que está escondido no nosso DNA? É um lembrete de que a história da vida é muito mais interligada do que a gente imagina.